Vamos conversar sobre ser solto. Ser solto é diferente de ser alongado. Uma pessoa que é flexível, ela dobra, ela é elástica, né? Mas não é sinônimo dela ser uma pessoa solta. Uma criança, ela é solta. Como uma criança é solta, então, ela acaba sendo flexível através da própria soltura, porque a flexibilidade dela é uma qualidade, né, que ela tem na expressão corporal, que é devido à soltura. Mas uma pessoa flexível, uma pessoa elástica, não necessariamente é uma pessoa solta. Então vamos fazer um parâmetro, né? Uma pessoa solta seria equivalente a uma criança. E uma pessoa flexível, com agilidade, que pode se dobrar e fazer assim expressões corporais que todo mundo olha e fala, nossa, olha o que ela fez e tal, ou o que ele fez, né? Seria uma pessoa idosa que está com uma flexibilidade e uma força muscular diferenciada para a idade. Mas você olha e você vê que é uma anciã, que é um ancião. Ela está com um condicionamento físico diferenciado, mas é uma anciã, é um ancião. Né? E não necessariamente é uma pessoa solta. E se você conseguir entender, né, essa sutil diferença entre por que uma criança é solta e um idoso pode ter um condicionamento diferenciado, então você entendeu tudo. Porque se você tiver a soltura no corpo, você pode fazer qualquer coisa, independente da idade. Já uma pessoa que, independente da idade, que ela está alongada e que ela é flexível, não necessariamente ela pode fazer o que, entre aspas, qualquer coisa, como uma criança, né? Uma criança, ela cai, ela não se machuca. Um idoso cai, arranca pedaço. Por que há essa diferença? Porque a criança, ela é cheia de energia. E o idoso, essa energia já escoou. Então você vê que a pele do idoso é diferente da pele de uma criança. A pele da criança, você olha, ela é lisa e ela é bem firme, porque aquela fofurice da criança, do bebê, né, que a gente fala, ai, que kawaii, que fofinho, né? Então, aquele efeito pneu, né, que a gente chama, da criança, aquilo é energia pura, é chi puro. Se esse ti vai embora, então a pele começa a ficar sem elasticidade e começa a murchar. E isso é o envelhecimento. Se você consegue deixar o seu corpo pleno de energia, você volta a ser uma criança. Não no sentido infantil, tá? Mas no sentido de características que são naturais na criança e que o adolescente tem um pouco e que o idoso já perdeu. Se você faz uma atividade física, se você faz um condicionamento físico, você pode mudar a realidade corporal em relação a um corpo que não foi treinado e que não fez nenhuma atividade para um condicionamento ou um recondicionamento do corpo físico. E olha que bom você, né, tendo um corpo que não tem toxinas, que está muito bem nutrido, todo dia você carrega ele de energia e bota essa energia nova para circular. Com o tempo você vai inflando, o corpo vai ficando mais forte e você vai ficando mais solto, mais fluido, independente da sua flexibilidade, independente da sua elasticidade, que pode vir a ser fruto de um treinamento de alongamento, né? Mas observe, que se você é flexível, não necessariamente você pode ter movimentos muito rápidos e muito soltos, e nem fazer uma curvatura para trás,
ou se voltar para as direções, né, de uma forma como se tivesse graxa nas articulações, né? Quando você coloca graxa, né, numa dobradiça, ou sei lá onde que precisa de graxa para soltar o movimento, ele fica muito fácil, né? Fica muito fácil de rolar, fica muito fácil de girar, fica muito fácil de articular. E você pode engraxar as suas articulações através dos treinamentos de energia. Você vai preencher as articulações de energia. Uma vez as articulações preenchidas de energia, então imediatamente os líquidos e fluidos corporais migram para esses espaços das articulações, elas acabam se afastando uma da outra, e aí é onde você começa a ter flexibilidade, elasticidade, mas com raiz diferente daquela que é conquistada através de exercícios propriamente dito para alongamento. Quando você faz exercícios, né, para alongamento que não tem, né, como base a raiz dentro dos princípios dos treinamentos internos, o que pode acontecer lá na frente, quando você conseguir alta performance, é você estar com as articulações todas machucadas. Então, como seria isso, ver as articulações machucadas? É quando há um desgaste, né, das cartilagens entre as articulações. Quando as cartilagens já estão gastas e você continua fazendo, aí começa um desgaste ósseo, e aí você vai para uma artrite, você vai para uma artrose, e esse é o caminho de quem está fazendo uma atividade, né, de esforço, e que vai acabar desgastando o seu corpo. Então, eu conheci a história de um mestre de capoeira que, no auge da sua performance, ele não pôde executar a performance que ele havia conquistado, o nível, né, de performance que ele havia conquistado, porque quando ele conquistou esse nível altíssimo e diferenciado, o corpo dele estava todo machucado e ele não podia mais se mover, né? Ao passo que, se ele tivesse feito os mesmos movimentos, né, com raiz dentro do cultivo da essência, quando ele tivesse chegado naquele mesmo nível, ele estaria não só naquele nível, como o corpo dele estaria muito saudável e ele teria uma expressão diferenciada do nível que ele havia alcançado. Certo? Então, vamos lá, vamos sintetizar e resumir. Eu quero soltar o meu corpo ou quero ser flexível? Se eu escolho soltar o corpo, a flexibilidade e a elasticidade é uma consequência. Mas eu vou ganhar muito mais qualidades e expressões corporais dentro da soltura. Dentro da soltura, eu chego para você e digo assim, vamos ficar em pé? E aí, quem não conhece o princípio vai achar que ficar em pé é só se levantar da cadeira. Mas, na verdade, ficar em pé é se erguer por dentro. E uma vez que você se ergueu por dentro, que você ficou em pé por dentro, tanto faz você estar sentado ou estar deitado, você vai estar em pé. E estar em pé é quando toda a energia inflou o seu corpo e você assumiu a verticalidade interior. E para concluir, eu vou compartilhar com você, quando eu comecei a fazer yoga, eu não tinha nada para fazer durante o dia, absolutamente nada. Mas a minha professora de yoga, dentro da parte da aula, né, de yoga, tinha a parte dos asanas, né? Então ela falava assim, vamos juntar as palmas, né, as palmas juntas postas, assim, e vamos ficar em pé, com os pés juntos, olhos fechados. Parece uma posição de oração em pé, né? E assim a gente ficava por alguns segundos. E ela falava, esse é um dos asanas mais difíceis de serem conquistados. Na época, como eu ainda era muito ingênua, eu falei, mas por que é difícil de ser conquistado? Não vejo dificuldade nenhuma em ficar em pé assim. Hoje eu entendo o que ela queria dizer, porque o ato de eu ficar em pé assim é um meio para eu conseguir realizar o que essa postura, esse asana, está motivando
no meu sistema psicoemocional e através do estímulo neurológico. Então, por isso é difícil de ser conquistado. E eu ficava com aquilo assim, timbrando na cabeça, né? Então eu não tinha nada para fazer, eu falava assim, então acho que eu vou fazer aquele asana, né? E fui para o quintal e fiquei assim. Gente, eu não tinha nada para fazer durante o dia. E você acredita que eu não encontrava tempo para fazer isso? Um segundo? Por quê? Porque não fazia parte da minha realidade. Porque, embora eu não fizesse nada, isso era uma ação excedente ao eu não fazer nada, porque não fazia parte da minha realidade de crença, do meu universo de crença. Então eu percebi que para você colocar alguma coisa que não faz parte do seu universo, da sua realidade, precisa de determinação. Então hoje eu consigo não só fazer por horas, né, esse asana, como eu passo a maior parte do tempo treinando literalmente. E a cada dia que passa, eu vejo meu corpo mais solto, mais livre. A minha mente, menos pressão, menos conflito, né? E com isso, eu vou encontrando nas tarefas do dia a dia, não só melhores soluções para as questões do dia a dia, como também várias soluções melhores ainda para as mesmas questões. E uma habilidade diferenciada que eu falo, nossa, mas esse movimento ficou muito bonito, ou seja, os meus movimentos, eles estão cada vez mais harmoniosos, cada vez mais bonitos e cada vez mais naturais dentro de coisas corriqueiras, como às vezes, sabe, aqui, né, por exemplo, tem essa faca aqui, tá? Então eu cortei, fiz o que tinha que ser feito, né? Fiz o movimento de corte, e depois para mim é muito fácil fazer isso, tá? Ou seja, colocar a faca em posição com o corte para fora, né? E depois eu posso voltar e fazer o que eu preciso e voltei ela de novo. E vou para cá e depois eu vou para cá, né? E isso também já é um treinamento, tá? Ó, você vem 1 e 2, 1 e 3, né? 3. E isso é um treinamento de espada, né? Lembra que o repórter da Globo, lá do SPTV, eu estava abrindo a casa de Beijing com técnicas dietéticas, né, da culinária chinesa vegetariana, e ele chegou para mim e perguntou por que a espada, né, a espada chinesa estava na bancada, e eu disse que é porque eu praticava a arte chinesa e que eu já tinha alguns títulos, né, em campeonatos oficiais internacionais, né. Aí ele virou e falou assim, mas o que isso tem a ver com a bancada, né, de cortes? E aí eu disse para ele, né, de uma forma muito delicada e suave, né, que era onde eu treinava a minha espada, né, porque nós não estávamos mais na China medieval, e aonde eu iria treinar os cortes da minha espada, se não era nos vegetais e nas hortaliças, né? E eu acho que ele ficou satisfeito com a resposta, porque ele falou, então você pode dar uma demonstração, né, dos movimentos da espada? E aí eu fui para um espaço de demonstração, fiz a demonstração ao vivo, né, e assim nós encerramos a matéria e também concluímos agora esse nosso encontro esse bate-volta, né, bem rápido, sobre o que é corpo solto, tá? Porque eu acho que é importante você entender isso, que uma pessoa idosa que tem uma performance diferente por causa de um condicionamento físico, ou que ela é ginasta, ou que ela é flexível, e todo mundo, ó, por causa da idade, e olha e fala, nossa, olha que coisa incrível, mas se você prestar atenção, você vai ver que ela é uma pessoa enrijecida. E ela tem uma aparência de anciã, né? Isso são pontos a serem observados, né? Porque o importante é ser solto e ter uma aparência jovem, ou seja, uma criança, né, aos 80 anos, que não é sinônimo de infantil, entendeu?
Então, matanê. Matanê, né? Então, até breve.